sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Versos 18 e 19 dizem: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, do vosso vão procedimento, inútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor. Mais uma vez, ó Pai querido, nos vemos aqui diante do Senhor, diante, ó Pai querido, do privilégio santo, privilégio maravilhoso, sagrado, ó Pai querido, de nos dobrar diante da Tua palavra. Te peço em nome de Jesus, suplico a Ti, Senhor, independente do mensageiro, independente de mim, independente de nós, aqui fala conosco, Senhor. Aleluia. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, a fim de que a semente do Senhor, ó Deus querido, caia aqui no coração dessa igreja, a fim de que o Espírito do Senhor flua aqui neste lugar, abrindo o nosso entendimento, desligando nossa mente, nosso coração das distrações, daquilo que está lá fora, das nossas preocupações, para sermos ministrados pelo Senhor. Nós declaramos aqui a nossa completa, total, ó Deus querido, dependência do Senhor. Nós rendemos ao Senhor a nossa vida. Em verdade nós pertencemos a Ti. Em Tuas mãos nos colocamos agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso vão ou inútil procedimento, legados pelos nossos pais. Glória a Deus. Por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa expressão, muitas Bíblias hoje elas já traduzem, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Muitas Bíblias elas já traduzem o que ela significa, ou o que ela deveria significar, mas essa expressão ela é muito forte. Nós vamos encontrar ela na Bíblia em outros momentos, traduzindo mais ou menos a mesma coisa. Cingir os lombos. O que significa cingir os lombos? Lá em Êxodo capítulo 12, quando os israelitas eles se prepararam para a primeira Páscoa, os irmãos se lembram disso, né? Eu já preguei sobre esse assunto, sobre esse tema aqui na igreja. E os judeus eles tinham que matar o cordeiro, é isso? Por família, ou quantos pudessem comer o cordeiro, eles deveriam estar dentro de casa, eles deveriam passar nos umbrais da porta, do lado de fora da casa onde eles estariam. Eles deveriam estar vestidos e calçados para a viagem. Normalmente ele nunca estaria calçado dentro de casa, mas ele estaria calçado, estaria vestido com cajado na mão, e eles comeriam ervas verdes, ervas amargas, e comeriam o cordeiro assado no fogo apressadamente, porque aquilo era a Páscoa do Senhor. E enquanto eles faziam isso, o anjo da morte, o anjo do Senhor, ele passava por sobre o Egito com sua sombra, e com essa sombra ele tirava a vida de todos os primogênitos que existiam em toda e qualquer casa, desde os animais e os servos e os mais da alta corte. Mas aqueles que estavam participando desse cerimonial, a Páscoa do Senhor, eles eram poupados. O anjo do Senhor, quando passasse, via o sangue,
a informação que ele recebia é: já morreu alguém aqui, então não precisa morrer mais ninguém. É um embrionário, é um embrião da doutrina da substituição vicária, da substituição de uma vida pela outra. É um embrião. O apóstolo, perdão, eu já chamei João Batista de apóstolo outras vezes, já fiz essa bobagem, mas ele não era apóstolo, né? João Batista, quando ele vê Jesus pela primeira vez se aproximando, e ele está batizando no Jordão, ele aponta para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ele corporificava, ele materializava o Cordeiro de Deus. Por que eu falei da Páscoa? Porque havia um elemento ali na forma de vestir, é que eles deveriam cingir os lombos. Cingir os lombos fazia parte de estar com uma indumentária pronta para sair. Nós não nos vestimos como o povo do Oriente, muito menos como o povo do Oriente de 2.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás. Mas as vestes das pessoas que vivem nessas regiões áridas, secas, e que durante o dia um calor infernal, durante a noite um frio de matar, são vestes longas, né? E aquelas roupas, elas são muito soltas, e não é possível você fazer determinadas atividades, você caminhar, você entrar numa batalha, se você não enrolar faixas nos lombos, ou seja, na altura da cintura e abdômen, para dar firmeza ao vestimento. Ele precisa disso para ter firmeza, ele precisa disso para ter equilíbrio, para ter estabilidade em relação às suas roupas, porque as roupas atrapalhariam. É interessante isso, ninguém sairia com as roupas todas esvoaçantes, como se fosse um comercial de perfume, né? Ninguém faria isso, né? Normalmente é assim, né? Comercial de perfume sai todo mundo voando, né? Mas não é assim, as pessoas sairiam com a roupa toda presa. Seria como, irmãos? Mal comparando, qualquer um de nós aqui sair com uma roupa frouxa caindo. Imagina, você dá um passo, ela desce um pouco, você levanta, ela dá um passo, você desce de novo. Você usa um cinto para não acontecer isso, não é verdade? Seria a mesma coisa, mas imagine isso no entorno do abdômen, travando toda a roupa para ela ficar firme. Isso é cingir os lombos. Essa expressão é utilizada metaforicamente, espiritualmente, em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, cingindo os lombos com o que? A verdade. Ou seja, a verdade te dando firmeza, a verdade te dando estabilidade, pronto para a batalha. Interessante a expressão. Às vezes eu prefiro que a gente saiba da expressão como ela é. Coloca por favor no verso 13, perdão. Saiba a expressão como ela está disposta no original, porque nesse caso Pedro começa com essa expressão: pois, por isso, por causa disso, por essa razão, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, cingindo os lombos da vossa mente. Interessante, os lombos é aqui, né? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Literalmente está dizendo assim: preparando a sua mente para a ação, preparando a sua mente para partir para a batalha, preparando a sua mente para encarar o que vem. Isso significa, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. É uma metáfora forte, é uma expressão forte. Ele está simplesmente dizendo: prende, enrola fortemente as suas vestes no entorno do seu entendimento, para te dar firmeza, para te dar estabilidade. Prepara a tua mente para a ação que virá. Algumas versões em inglês, isso eu pude verificar, já traduzem desse jeito: preparando a sua mente para a ação. Eles traduzem assim em algumas versões bíblicas, porque é basicamente isso que a expressão cingindo os vossos lombos do entendimento. Por essa razão, agora, hoje de manhã, quando nós estávamos aqui meditando na palavra de Deus, meditando
numa exposição que Paulo fez a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 10 da segunda carta. Eu falei com os irmãos que existem algumas palavras que são utilizadas que demonstram que o argumento ele está sendo construído, ele vem de um argumento anterior, ele está confirmando um argumento anterior. De manhã, falando, por exemplo, das exortações de Paulo, tu, porém, é porque ele disse isso duas vezes a Timóteo, porque anteriormente a isso, dentro do mesmo capítulo, ele vinha falando de pessoas que seriam os homens dos tempos do fim, e que Timóteo não deveria se comparar a essas pessoas, ou não deveria se comportar ou viver como essas pessoas. Por isso ele diz tu, porém, mas você, eles fazem isso, mas você. Aqui, essa regra, ela funciona da mesma forma. Pedro está dizendo, portanto, por isso, por esta razão, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, preparando a sua mente para a ação que há de vir, preparando a sua mente para a guerra que você há de enfrentar, preparando a sua mente para a realidade que te foi revelada. De que realidade ele está falando? De onde vem o portanto? De onde vem o por isso? Esse por isso, esse portanto está um pouco atrás do próprio texto da primeira carta de Pedro, que é uma revelação maravilhosa. Ele fala acerca dos profetas do Antigo Testamento que investigaram e que eles fizeram cálculos e eles ouviram a voz de Deus e eles escreveram em suas profecias acerca dos sofrimentos e da grandeza do Cristo. Observem aí, olhem nas suas Bíblias, um pouco para trás eu li a partir do verso 13. Eu li a partir do verso 13. Quando Pedro começa lá no verso 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E aí ele passa falando a respeito das provações. Depois ele fala a partir do verso 10: foi a respeito dessa salvação, a salvação da vossa alma, que os profetas do Antigo Testamento indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Verso 11 diz que os profetas, eles investigavam atentamente qual a ocasião ou circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito do próprio Cristo, lá no Antigo Testamento, que neles estava. Isso para os irmãos que muitas vezes têm dificuldades em relação à Trindade, observe que a Bíblia fala que quem falava com os profetas era o Espírito Santo, e aqui Pedro está dizendo que quem falava com os profetas era o Espírito de Cristo. É a mesma coisa, eram basicamente as mesmas pessoas que estavam falando com os profetas. Ao dar de antemão, no verso 11, testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, a esses profetas foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam compreender. Alguns acham que esses anjos aqui são anjos caídos. Observe que os profetas, eles investigaram, os profetas do Antigo Testamento, eles investigaram, eles tentaram compreender as ocasiões, os momentos, as circunstâncias que o Espírito de Cristo, lá no Antigo Testamento, que habitava neles, dava a entender de como seria a vinda do Messias, como que o Cristo se manifestaria, qual seria seu sofrimento, qual seria a glória que se seguiria ao seu sofrimento. Exemplos: Isaías 53, Salmos 22 e tantas outras passagens bíblicas, lá em Gênesis capítulo 3, onde o próprio Deus fala que a descendência ou o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ao longo de todo o Antigo Testamento, Cristo é anunciado. E aí então, Pedro está dizendo: a vós foi anunciado por aqueles que foram enviados pelo Espírito Santo, a saber, o Evangelho que vos tem sido revelado, que fala acerca do Cristo, que fala acerca de quando ele viria, de como ele viria, de quem ele seria, do que ele faria, de quais seriam os seus sofrimentos, de qual seria a glória que se seguiria a sua morte. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho que vos tem sido anunciado, esse é o Evangelho que vos tem sido
pregar. Portanto, por isso, por essa razão, cingindo os lombos o vosso entendimento, já que vocês têm compreensão disso, já que vocês sabem agora que vocês têm sido tão honrados, que Deus tem colocado vocês em uma posição tão elevada, que Deus investiu tão alto em vocês, que Deus pagou tão caro para que você tivesse vida em Cristo Jesus, sabendo disso, sabendo do preço que Ele pagou, sabendo de toda a preparação. Um pouco mais para frente ele vai dizer que o Cristo era conhecido desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele foi crucificado no coração de Deus desde a fundação do mundo. Cristo não foi o plano B. Jesus não foi aquela saída que já não tinha mais jeito. Jesus era o plano. Jesus era o Redentor. Ele era o Cristo. Ele era o Messias. Ele era aquele que Deus decidiu trazer para que por meio dele, eu e você tivéssemos uma oportunidade de vida abundante e vida eterna. Amém? Isso é o Evangelho. Isso é o que deve ser proclamado aqui nesse lugar. Isso é o que deve ser proclamado do púlpito desta igreja. Isso é o que precisa ser proclamado a esse mundo que apodrece em seus pecados lá fora. O mundo está apodrecendo. Ele já é podre, ele já fede. Mas o mundo, o próprio Pedro em sua carta diz que o mundo, ou as coisas que ora há, ou seja, tudo aquilo que existe está reservado ao fogo. Então ele basicamente diz que não há esperança. Eu sei que eu já disse de culto aqui na igreja, de que em relação, muita gente fica falando a respeito de uma espécie de avivamento que o mundo inteiro vai se converter. Eu sou extremamente pessimista em relação a isso por causa da própria Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o mundo vai se converter. A Bíblia diz que o mundo vai pegar fogo. A Bíblia diz que a porta é estreita. A Bíblia diz que o caminho é apertado. A Bíblia diz que o número de pessoas o número de pessoas que se dobrarão como servos diante de Deus será muito pequeno comparado com o número dos perdidos. Infelizmente isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia também garante que haverá lá, que todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos estarão lá. Mas nós não podemos ter uma expectativa de que o mundo vai ser consertado, porque ele não vai. Esse mundo que ora, ele não tem conserto. Da mesma forma que o homem caído não tem conserto, e consequentemente só se serve a Deus através de um novo nascimento, ou seja, a partir de uma nova geração, a partir de uma nova criação, esse mundo que ora também não tem conserto. Tanto que se fala de um novo céu e de uma nova terra. Não se fala de um mundo consertado, se fala de um novo céu, se fala de uma nova terra. Amém? E é esse evangelho que é proclamado. Esse evangelho é anunciado à igreja. Esse evangelho é anunciado a esse mundo. Esse evangelho é apresentado a mim e a você, para que o meu coração se encha de gratidão, para que o meu coração se encha de temor, para que o meu coração se encha de convicção. Convicção de que eu tenho um papel aqui, e o meu papel aqui não é necessariamente ser a pessoa mais bem sucedida da terra. O meu papel aqui é ser uma testemunha viva do Cristo que está assentado à destra do Pai. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Isso pode acontecer você sendo uma pessoa extremamente bem sucedida ou sendo uma pessoa mais simples. Deus sabe onde Ele vai te colocar. As pessoas ficam vendendo a ideia de qualquer um que se dispõe a servir a Cristo, tudo vai dar certo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é mentira. O próprio Cristo é o maior exemplo disso. Você pegar aquele jovem de pouco mais de 30 anos, com a inteligência que aquele jovem tinha, que aquele menino tinha, com o conhecimento que ele tinha, com o poder que ele tinha, com a influência que ele tinha, ele ser tratado como um animal, ser esfolado vivo, ser executado como um criminoso do Estado, ser executado como escória. Aquilo não é fim de vida de um homem bem sucedido, pelo menos não do ponto de vista terreno. Do ponto de vista de Deus, naquele momento ele estava cumprindo o mandato de Deus, ele estava pagando o teu pecado, ele estava morrendo pelo teu pecado, pelo meu pecado, ele estava assumindo a minha desgraça para que eu pudesse me sentar ao seu lado e assumir a sua glória, ou compartilhar dela na verdade. Ele estava
entrando no mais profundo do abismo para tirar de lá o cativo do cativeiro. Ele estava simplesmente vencendo os principados e potestades e expondo-os à vergonha pública. Isso é o que Cristo fez lá na cruz, mas isso não foi aos olhos do homem. Aos olhos do homem, aquele homem era um miserável. Aos olhos do homem, aquele homem era uma vítima. Aos olhos do homem, aquele homem era um infeliz. As pessoas desse mundo podem te achar infeliz, se de repente forem olhar única e tão somente para as questões humanas da nossa vida, sem saber que nós somos herdeiros do Deus Altíssimo, herdeiros de uma promessa eterna, de vida com Deus. Esse é o Evangelho. E por causa desse Evangelho, que foi manifestado no Antigo Testamento, por meio das investigações que os profetas fizeram, investigações essas guiadas pelo Espírito de Cristo, eu acho isso uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, você imaginar que aqueles homens, no meio de suas vidas, Amós como um boiadeiro, Jeremias como sacerdote, Neemias como um construtor, Daniel como alto funcionário da corte, Ezequiel como profeta do povão. Deus colocou um homem em cada lugar, e esses homens, guiados pelo Espírito de Cristo, simplesmente revelavam em porções, revelavam em pérolas as ocasiões, as coisas, o tempo, os sofrimentos, os feitos, as palavras e a glória de Cristo que haveria de se seguir à sua morte. E voltando ao texto, portanto, por causa disso, cingindo os vossos lombos, os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, ou que vos é trazida, na revelação de Jesus Cristo. Muitas pessoas, quando falam da revelação de Jesus Cristo, podem pensar que aqui ele está se referindo ao juízo final. Não está. Ele está falando a respeito da graça que nos está sendo trazida, da graça que já chega na sua vida hoje, por meio da revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele te suporta, ele te sustenta, ele te alimenta, não é somente no último dia da sua vida. Você foi redimido, você é um filho de Deus, você foi reconciliado com o Pai, você tem acesso ao Deus da glória, simplesmente em pensar nele. Não há barreira, não há maldição, não há condenação sobre você. Você é um redivivo, você é um nascido de novo. Não tem como a sua vida ser a mesma que era. Não é possível a sua vida ser a mesma que era. Então a graça do Senhor, a graça de Jesus Cristo, ela é realmente o suprimento constante, contínuo, diário, que nós precisamos para andar na presença do Senhor. Por essa razão, já que temos sido tão honrados por Deus, cinjam os lombos do vosso entendimento. Vocês têm uma jornada a cumprir, é basicamente isso que ele está dizendo. Vocês têm uma corrida para correr, vocês têm um trabalho a fazer. Esteja tua mente preparada para esta ação, esteja tua mente preparada para essa corrida, esteja tua mente preparada para o trabalho que o Senhor quer que você faça. Que o Senhor quer que você faça, sendo fiel acima de tudo. Se desligue de tudo aquilo que pode te atrapalhar. Direcione sua mente, seu interior, suas afeições, suas atenções. Siga em frente com a mais resoluta obediência. Seja vigilante, seja sóbrio, seja moderado contra todos os inimigos espirituais. Seja comendo, bebendo, seja relacionado à tua aparência, a diversão, os negócios. Comporte-se adequadamente. Comporte-se adequadamente. Esteja cingido com a sua mente, ou seja, cingido os lombos do vosso entendimento com o Evangelho do Senhor, com a certeza do Evangelho, com o conhecimento de que o Evangelho do Senhor, com o conhecimento de que o Cristo revelado, Ele é de fato tudo aquilo que eu e você precisamos. Interessante aqui,
Eu li um artigo, um comentário bíblico bastante conhecido no meio teológico, de Matthew Henry. Ele disse que o principal trabalho de um cristão repousa no correto gerenciamento da sua mente e do seu coração. É interessante essa abordagem. Jesus falou uma certa vez que do coração é que vem todas as saídas da vida. O livro de Provérbios diz isso, e Jesus diz que do coração é que vem os adultérios, é que vem a mentira, é que vem o pecado, é que vem a avareza. O coração é a origem de todas as coisas. Muitas pessoas acham que, mas o que importa é o coração. É verdade, o que importa é o coração. Porém, o nosso coração ele é alimentado. Os anseios, os desejos do nosso coração, eles são alimentados pelos nossos olhos, eles são alimentados pelos nossos ouvidos, eles são alimentados pelo nosso paladar, pelo nosso cheiro, por aquilo que sentimos, pelo nosso olfato. O coração ele é alimentado pelo nosso tato, pelo nosso toque. Por quê? Porque à medida que nós nos interagimos com o mundo, à medida que nós nos relacionamos com o mundo, nós alimentamos o nosso coração, nós damos ao nosso coração aquilo que ele tem que valorizar. Então, se eu alimento o meu coração com prostituição, se eu alimento o meu coração com conversa fiada, se eu alimento o meu coração com irreverência, se eu alimento o meu coração com malícia, se eu alimento o meu coração com vício, não tem como esperar sair coisa boa dele. O que vai sair dele vai ser morte, o que vai sair dele vai ser mentira, o que vai sair dele vai ser adultério, o que vai sair dele vai ser prostituição de todos os tipos variados possíveis. É isso que vai sair dele. O nosso coração não vai produzir nada diferente daquilo que nós alimentamos, ou daquilo que nós damos a ele diariamente. Por isso que o autor disse que o principal do trabalho de um cristão está no repouso, no correto gerenciamento do coração e da mente. Por isso que Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele diz que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas, nós devemos ocupar a nossa mente com louvores, nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é de boa fama. Por isso que, como eu falei hoje na nossa escola bíblica dominical, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz que as más companhias ou as más conversações, elas corrompem bons costumes, porque à medida que você se expõe, à medida que você alimenta, à medida que você chega no ambiente, você vai se acostumando com ele. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram essa história antes, mas nós sabemos, por exemplo, que uma rã, ela tem sangue frio, e como um animal de sangue frio, a temperatura corporal dela, ela se adapta ao ambiente, né? Não é o nosso caso. O ser humano ele é um ser de sangue quente, então nós sentimos a diferença entre o nosso corpo e o ambiente. A gente sente frio, a gente sente calor. No meu caso, eu sinto muito calor, né? Em qualquer lugar que eu estou, mas isso é porque, né, todo mundo é de sangue quente. Mas esses animais, eles não são, eles são de sangue frio. E se você pegar um animal desse, colocar numa água fria, colocar fogo embaixo e deixar aquecendo lentamente, o corpo dela vai se adequando à temperatura ambiente, e chega ao ponto que a temperatura da água está tão alta que leva os órgãos dela à falência e ela não percebe. Sabe por quê? Porque ela se adapta. Se você pegar um bicho desse e jogar na água fervente, jogar um pouquinho de água, é lógico que isso é maldade, né? Você joga um pouquinho de água fervente no chão, aí joga uma rã em cima, ela vai pular, porque a diferença é muito grande. Ela vai sentir de imediato a diferença. Mas se você colocá-la de forma que essa temperatura ela seja aumentada, lentamente, ela vai se adaptar. Isso é uma forma humana, é uma forma natural de mostrar quão perigoso o pecado é, quão perigosas as más conversações são, cara. À medida que você começa a insistir em permanecer em determinados ambientes, insistir em participar de determinados chats na internet, participar de determinadas conversas, insistir em estar em determinados lugares,
No início você se sente incomodado, no início o Espírito Santo te dói o coração, no início você sente um calor nas mãos, você sente um calor na nuca, um calor na cabeça. Deus te incomoda, te mostra que está errado, que Ele não quer você ali. Mas se você insiste, a tua capacidade de sentir o pecado, ela cai, ela vai diminuindo, você se adapta. Da mesma forma que se você chegar em um lugar que está com um cheiro esquisito, e daqui a pouco você não sente mais o cheiro, se você começa a frequentar lugares que te conduzem ao pecado, e você começa a fazer isso passo a passo, um passinho primeiro, um passinho depois, um passinho depois, um passinho depois, daqui a pouco você está no meio do inferno, sem perceber. Porque o nosso senso moral, ele vai sendo desligado, irmãos. A Bíblia chama isso de cauterização da consciência. Isso é muito duro, isso é muito perigoso. É muito perigoso que a consciência de uma pessoa seja cauterizada. Por que é perigoso? Porque uma consciência cauterizada, aquele ser humano não consegue mais se arrepender. E aí, irmão, qual que é a condição básica para que um sujeito abençoado, para que um mau elemento seja perdoado? Arrependimento. Se você não consegue mais se arrepender, de onde virá o perdão? Isso é muito sério. Nós não podemos brincar com isso. Não podemos brincar com isso. Cingir os lombos do entendimento. Estar com a mente preparada para a ação, estar com a mente preparada para manter distância, estar com a mente preparada para dizer não, estar com a mente preparada para não ser bem tratado, estar com a mente preparada para ouvir determinados gracejos que você, ou zombarias que você não gostaria de ouvir. Por isso que o próprio apóstolo diz que todo aquele que anseia e que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, ele sofrerá perseguições. Ele sofrerá perseguições. Observe que nesse texto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, ou na graça que vos está sendo trazida da revelação de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Ele está falando, sede sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é o contrário de bêbado. Ser sóbrio é o contrário de se estar dopado. Uma pessoa bêbada, ela faz movimentos involuntários, não é assim? Anda em linha reta. É assim? A polícia faz isso, anda, vai vir para cá, meu filho, aí sai. Não precisa nem do bafômetro em casa dele, só um cheiro, né? Já sente o cheiro da cachaça. Só que a pessoa que perdeu a sobriedade, significa que ela perdeu o quê? Ela perdeu o domínio próprio. Ela perdeu a capacidade de controlar seus movimentos. Eu lembro de uma vez de uma reportagem muito antiga, na época do Fantástico, que ainda na época não começava-se a se falar, era na época que estava se falando de cinto de segurança. Observe que eu não tem bastante tempo, né? E que começou a se falar a respeito do resultado dos efeitos do álcool na direção, né? E aí eu lembro que no Fantástico eles pegaram lá um motorista profissional, um piloto de testes, né? Não me lembro para qual fabricante de veículos que ele trabalhava. Ele estava numa pista de teste, colocaram vários cones, fizeram uma pista com curvas, tudo com cones, né? E começaram a dar pequenas porções de bebida para ele. Eu acho que era cerveja, não me lembro. E isso era controlado, ou seja, o cara estava mamando todas ali e todo mundo controlando a quantidade de bebida que ele estava tomando. E era uma pessoa que bebia socialmente, então não era um abstêmio, ou seja, ele tinha costume de beber de vez em quando, o que torna a pessoa mais resistente à bebida. E à medida que ele foi tomando os golinhos, no primeiro ele fazia, quando ele estava sóbrio, piloto, profissional, ele
passou aquele circuito de cone assim, brincando. Ele é um profissional, experiente. Aí ele começa, dali a pouco começa carregando quanto é cone tinha na reta. Dali a pouco ele passava direto. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava perdendo a sobriedade. Ele perdia a capacidade de resposta. Ele diminuía os seus reflexos. Nós, como motoristas, eu acho que uma grande maioria que dirige, né? Muitas das coisas que a gente faz na direção é reflexo, não é? A gente pega a experiência e faz muita coisa por reflexo. A pessoa, quando perde a sobriedade, esse reflexo vai para o espaço, vai para o buraco. Sejam sóbrios, mantenham o controle, o domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Pedro não está falando de autossalvação. Pedro não está falando de autoesoterismo, ou seja, a pessoa que salva a si própria. Ele está falando de algo que o Espírito Santo nos dá. Domínio próprio é dom do Espírito Santo. Dar a capacidade de dominar os nossos instintos é algo que Ele nos dá, é fruto dele. E o fruto do Espírito Santo, que aliás é no singular, é o fruto do Espírito Santo, com aquele monte de coisa. Amor, longanimidade, domínio próprio é uma delas. Domínio próprio é resultado do trabalho do Espírito Santo da tua vida. Mas eu preciso cingir os lombos do meu entendimento com a verdade do Evangelho. Eu preciso cingir os lombos do meu entendimento com a verdade do Cristo que morreu por nós. Assumir que a minha vida precisa ser direcionada nele, para que o Espírito Santo possa, de fato, produzir em mim e em você o fruto do domínio próprio. O ser humano é um bicho estragado. Gênesis 3 foi uma desgraça. Gênesis 3 trouxe morte. Gênesis 3 trouxe separação. Gênesis 3 trouxe assassinato. O que eu estou falando de Gênesis 3? Eu estou falando do momento em que o homem e a mulher decidiram dar as costas a Deus e satisfazer um desejo próprio em detrimento da vontade de Deus. Rebelião foi o que aconteceu lá. E depois daquilo, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Estamos vivendo no resultado disso. Vivemos no resultado disso. Mas eu e você, se somos redimidos pelo Senhor, não há condenação alguma sobre você, não há condenação alguma sobre mim. O Espírito Santo habita em você e Ele pode produzir em você sobriedade, como pode produzir em mim. Alguns acham que o Espírito Santo vai tomar você como se fosse uma possessão. Eu estou possesso do Espírito Santo, e aí então você deixa de ser gente. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. O Espírito Santo não. Quem fica possesso é o carneiro, o capeta que faz essas coisas, né? Deus não arromba a vida de ninguém, gente. Deus não faz isso. Nós podemos inclusive minimizar ou eliminar a influência de Deus na nossa própria vida, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, preparando a minha mente para a ação que virá, preparando a minha mente para as verdades desse Evangelho, preparando a minha mente para a glória que há de vir a partir desse Evangelho, porque o Evangelho ele fala de sofrimento, mas o Evangelho fala de imortalidade. O Evangelho nos conduz, a imortalidade é a vida, a imortalidade é a luz. Sede sóbrios. E a outra coisa é: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A minha versão diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Dia a dia, irmãos, hora a hora, esperem na graça do Senhor. Não pensem que você é suficiente, você não é, mas em Cristo somos capazes de proezas inimagináveis. Em Cristo, pelo amor de Deus, em Cristo somos capazes de sofrer qualquer coisa. Leiam Atos capítulo 7, quando dali para frente vem aquele evento da morte de Estevão,
e você vê um jovem, uma pessoa discursando para uma turba de pessoas raivosas, e ele começa a ser apedrejado. Numa hora dessa, na carne, o que você fazia, cara? Tu dá-lhe pedrada na cabeça do outro. Toma aqui, seu sem vergonha, safado. É quem te autorizou a me tacar pedra na cabeça? Estevão simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com quem ele aprendeu isso? Com quem esse homem aprendeu isso? Pastor Renato, Estevão era perfeito? De forma nenhuma, não era? Era eu como você, comedor de feijão, não sei se vocês comem feijão lá, mas ele era eu como você. Não havia diferença. Ele era um homem como qualquer um, mas ele estava cheio da graça de Jesus Cristo, porque o que ele falou foi o que Cristo falou na cruz. Quando aquele bando de ignorantes, que poderia ser eu e você lá, é muito fácil hoje, você pegar e falar assim: nossa, mas aquele povo não prestava, né? Se você estivesse lá era pior, você ia jogar pedra nele. Você ia pegar chiclete na cruz, você ia fazer muito mais do que eles fizeram. Sabe por quê? Porque o coração do homem é mau, o homem é perverso. E enquanto isso, o Filho de Deus, pregado daquela cruz, que poderia chamar uma legião de anjos, que ia fazer um estrago enorme naquele lugar, ele simplesmente decidiu ficar lá, por amor a mim e por amor a você. Ele decidiu. Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. Ninguém tira. Ninguém era macho o suficiente para tirar a vida de Jesus. Ele deu a vida dele. Ele não foi uma vítima, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi daquele Cristo que Estevão aprendeu, e foi dele que ele repetiu. Nós não sabemos se Estevão ele era um convertido de antes do Pentecostes ou de depois do Pentecostes, nós não sabemos. Mas a graça que ele recebeu em Cristo foi a de ser o primeiro mártir da igreja cristã, morto a pedradas, porque falou a verdade. Uma morte injusta. E detalhe, quem estava ali assinando a morte dele, quem estava ali decretando a morte dele, nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. Sabe quem ele é? Já ouviu falar desse sujeito, desse bandido? Já ouviu falar desse calhorda, desse canalha? Já ouviu? Saulo de Tarso, autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Apóstolo Paulo. Era ele que estava ali assinando a morte de um inocente, em nome de um fanatismo. Ele era daqueles, certamente ele foi perdoado, porque Estevão pediu: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Paulo fala que ele era de todos o menor, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Sede sóbrios, cingindo, portanto, por isso, por causa do Evangelho que nos foi revelado, por causa do Cristo que nos foi dado, cingindo os lombos do nosso entendimento, preparando a nossa mente para a ação. Sejam sóbrios, mantenham o domínio próprio, não se viciem, não se seguem por este mundo maldito, não se deixem levar por essa quantidade absurda de ofertas que esse mundo tem, pelo amor de Deus. É tudo mentira, é tudo vaidade, é correr atrás do vento, não há nada de novo debaixo do céu. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo provida, na revelação de Jesus Cristo. Jesus ele tem uma provisão diária de graça para mim e para você. Todas as vezes que você se levanta, todas as vezes que você se deita, a cada respirar que você dá enquanto dorme. Você que tem filhos, nós temos filhos. A cada momento que a nossa família sai de debaixo dos nossos olhos, a graça de Jesus Cristo é a razão pela qual nós continuamos aqui. A Bíblia diz, lá em Lamentações, no livro das Lamentações, livro que eu considero simplesmente maravilhoso, ele diz que as misericórdias do Senhor
elas se renovam, elas são eternas, elas se renovam a cada manhã. A graça de Jesus Cristo, ela se renova a cada momento, a cada escorregão, a cada falha, a cada mau pensamento que você tem, a cada mau desejo que passa pelo teu coração, a cada olhar torto que você tem, a cada momento em que você vacila, a cada momento que você perde a oportunidade de fazer a coisa certa. A graça de Jesus Cristo está sobre a tua vida, como igreja do Senhor. O sangue de Jesus Cristo, Ele te lavou, Ele te tornou justo, Ele te colocou na presença do Pai, e você não pode perder isso. Você não pode imaginar ou dar ouvidos a uma mentira diabólica de que Jesus não te quer mais, que Jesus deu as costas para você, porque Ele não dá. A Bíblia diz que não há nada, não há absolutamente nada que pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A razão de estarmos aqui reunidos em nome dEle é porque Ele nos ama. A razão de estarmos aqui estudando a Sua palavra é porque Ele nos ama. A razão de termos irmãos em Cristo que oram por nós é porque Ele nos ama. A razão pela qual Ele nos protege no dia a dia, nos guarda do mal, nos livra dos acidentes, nos dá saúde, nos suporta na doença, nos sustenta na doença, glória a Deus, supre a nossa mesa. A razão pela qual Ele disse que nos dá vida e vida com abundância é porque Ele nos ama. Vamos colocar-nos de pé em nome de Jesus. Cingindo os lombos, vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, ou como filhos obedientes. Não amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sabe por quê? Porque está escrito, ou escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem a percepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo do vosso exílio. A palavra aqui é paroikia. Durante o tempo da nossa vida nesse lugar como estrangeiros. Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos, não tenham dúvidas. Se você está servindo ao Senhor e continua tentando pertencer ao mundo, saiba, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago disse isso. Nós somos estrangeiros, somos exilados, somos forasteiros. Segundo o texto grego, nós somos paróicos. É de onde veio a palavra paróquia, utilizada pela Igreja Católica Romana? Paroiquia. Somos estrangeiros. Estamos aqui de passagem. Se você ama tanto esse mundo, é possível que você queira que ele te deixe para trás. Eu não quero. Eu anseio profundamente no meu coração em ouvir o toque da trombeta. E você? Hã? Eu anseio profundamente. Não é porque o mundo aqui é ruim, não. Tem muita coisa boa, tem muita praia bonita, tem muita comida gostosa, não é verdade? Tem muita experiência maravilhosa, tem muita paisagem linda que Deus criou para a gente ver. Não é porque o mundo é ruim. Eu anseio em ouvir a trombeta de Deus, porque estar com Ele é infinitamente melhor. Maranata, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, volta. Nós te esperamos. Queremos o Senhor, meu Pai. Busca a tua igreja. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir o toque da trombeta do arcanjo, para nos encontrarmos com o Senhor no céu. Para isso, não poderemos levar nada daqui. Você está disposto a deixar tudo para trás? Espero que sim. Deus Todo-Poderoso, se conosco, Pai. Se conosco, Senhor. A tua palavra nos chama para ti. A tua palavra nos alerta quanto ao poder terrível do pecado. A tua palavra, Pai querido, nos exorta
nos conforta acerca da tua misericórdia eterna, acerca do teu amor profundo, acerca da vida que o Senhor nos ofereceu em Cristo Jesus naquela cruz. Glória a Deus. Guarda a tua igreja, Senhor. Não permita, Senhor, que este mundo nos segue, Deus querido. Protege, Senhor, que o temor do Senhor esteja presente em nosso coração, no coração da tua igreja, guardando-nos, ó Pai querido, das carnalidades do mundanismo que nos cerca. Que estejamos de fato preparados para ouvir a tua voz e nos encontrarmos com o Senhor no céu. Maranata, Senhor. Se conosco, Pai. Em nome de Jesus.